Hoje vamos recapitular o filme chamado Macaco versus Máquina. O filme começa em uma cidade onde cientistas estão trabalhando em uma fábrica com produtos químicos. De repente, um gorila em alta velocidade aparece, causando tremores na fábrica. Os cientistas, aterrorizados, fogem. O macaco enfurecido ruge incontrolavelmente quando o exército chega. Apesar de suas armas fortes, nada prejudica o macaco. É revelado que o macaco não é uma criatura comum, mas sim um macaco mecânico. Usando suas armas poderosas, ele derruba os soldados. A cena então muda para uma selva americana, onde o drone de um homem chamado Joel é derrubado. No centro de pesquisa da NASA, Pierce e Laura observam que alguém entrou na selva controlada pelo sistema mecânico deles. Eles suspeitam que a pessoa tinha ido filmar o macaco na área. A segurança foi alertada e uma cientista chamada Sloane, especialista em lidar com o macaco, foi chamada para intervir. Sloane chega e fica sabendo do estado agitado do macaco Abraham. Eles também haviam capturado Joel por ter invadido uma área restrita. Sloane e sua colega o interrogam. Quando questionado sobre sua presença, ele afirma inocência e critica o trabalho da NASA. Sloane, responsável pelo bem-estar do macaco, lembra-lhe que isso não é da conta dele. Joel zomba da incapacidade da NASA de controlar o macaco mutante, provocando Sloane. Ela reafirma sua responsabilidade pelo Abraham e ordena firmemente que ele vá embora e se concentre em seus próprios assuntos. Laura a aconselha a realocar o Abraham prontamente. Sloane insiste em não confinar o macaco, considerando isso injusto para ele. Com uma luz roxa que controla o macaco, Sloane se aproxima de Abraham, um grande macaco. Ela o incentiva a brincar, mas ele está chateado e relutante. Sloane explica que ele deve permanecer calmo até que os testes de DNA sobre elementos alienígenas em seu sangue estejam completos antes de sair. Enquanto isso, um casal visita o local onde o mecha-macaco causou estragos, provocando destruição e tirando vidas. A mulher encontra o anel de seu filho, o único vestígio dele. O pai, Arnott, que é diretor da divisão de inteligência estrangeira, está lá também. A esposa de Arnott fica frustrada com ele, pressionando-o para agir rapidamente contra os americanos. Enquanto isso, Sloane e Laura se reúnem com altos funcionários dos Estados Unidos para conversar sobre o mecha-macaco, visto como uma arma poderosa. Um oficial pergunta onde o mecha-macaco está agora. Sloane responde que está em modo de espera e que eles planejam movê-lo em breve. A conversa passa para o macaco Abraham. Sloane diz que quer manter Abraham sob observação. Porém, um oficial quer levá-lo para outra cidade por causa das queixas públicas e relatos contra ele. Sloane está preocupada com a segurança de Abraham e argumenta contra essa decisão rápida, mas o general discorda, mencionando a indignação pública. Por outro lado, Arnott recebe notícias sobre uma arma poderosa, a Mark V9, que estava anteriormente sob controle dos Estados Unidos e agora foi realocada para Indiana. Arnott pede à sua parceira hacker que reúna informações rapidamente. Enquanto isso, o mecha-macaco está sendo transportado por avião, mas repentinamente acorda. Sloane recebe a informação de que o avião caiu. Preocupados porque os destroços foram encontrados, mas não o mecha-macaco, Sloane e Laura partem para o local. Joel se aproxima do Dr. Pierce e oferece ajuda. Ele acredita que o Abraham é consciente, argumentando que o macaco reagiu ao drone como se fosse uma ameaça, mostrando aumento nos batimentos cardíacos e ficando irritado. Se o macaco ficar fora de controle, ele poderia causar outra destruição em grande escala. Enquanto isso, Arnott está determinado a conseguir o dispositivo poderoso, o Mark V9. Eles invadem o laboratório, driblando a segurança rigorosa e se aventuram lá dentro. Enquanto isso, Sloane e Laura chegam ao local do acidente do avião. Elas notam algo surgindo da areia. É o mecha-macaco, ativando-se. Todos começam a correr para se salvar. O mecha-macaco avança pela cidade, causando destruição, enquanto as pessoas fogem desesperadamente. Ao descobrir isso, o chefe do Pentágono está furioso com seu oficial, questionando como o mecha-macaco se tornou tão perigoso de repente. Ele ordena que parem o mecha-macaco imediatamente. Sloane e Laura chegam ao local onde o mecha-macaco está. Sloane salta do topo de um prédio tentando desativá-lo manualmente. Ao entrar, ela descobre que alguém havia hackeado o sistema do mecha-macaco. Ela informa rapidamente Laura sobre a situação. Sloane descobriu que quem hackeou o mecha-macaco mudou seus sinais, incluindo as coordenadas. Esses novos sinais estão direcionando o mecha-macaco para um lugar específico.
O sistema de segurança do macaco impede Sloane de reiniciá-lo para o estado original, tornando difícil controlá-lo. Ela pede à sua colega que descubra para onde o mecha macaco está sendo direcionado com base nessas coordenadas. Enquanto isso, Arnott e sua equipe roubam a arma Mark V9 e a deixam posicionada para o mecha macaco pegar. Laura informa Sloane que, de acordo com as coordenadas, o mecha macaco está se dirigindo ao laboratório de pesquisa em Indiana. Sloane sugere informar o laboratório sobre a chegada iminente do mecha macaco. Ao investigar mais a fundo, ela descobre o envolvimento de Arnott e sua equipe no hackeamento do mecha macaco. O chefe do Pentágono, ao saber disso, fica irritado e questiona como sua arma acabou nas mãos do país inimigo. Ele critica a agência por não estar ciente e exige um plano para deter o mecha macaco. O general sugere enviar equipes para desligar a máquina, mas uma oficial alerta contra isso, conhecendo as capacidades letais do mecha macaco. Então, o chefe do Pentágono decide enviar o macaco Abraham para interromper o caos. Sloane conseguiu desligar 2 armas no mecha macaco, preocupando a equipe de Arnott. Eles percebem que alguém está dentro do macaco, tornando-o mais difícil de controlar. O mecha macaco chega ao laboratório e pega a arma nuclear. Enquanto isso, os oficiais dos Estados Unidos chegam com helicópteros para levar Abraham com eles. Pierce e Joel aconselham o general e a oficial contra isso, explicando que Abraham ainda considera o espaço sua casa e talvez não lutaria pela terra. Os oficiais revelam o plano de usar Abraham para confrontar o mecha macaco, acreditando que ele lutaria por Sloane. Apesar dos riscos, eles levam Abraham com eles para a tarefa desafiadora à frente. Enquanto isso, Sloane descobre que há uma ogiva nuclear presa no mecha macaco. Ela tenta desligá-lo, mas isso se mostra desafiador. Nesse momento, ela percebe Abraham, que foi levado até lá. Ela o chama e ele responde, movendo-se em direção a ela. No entanto, o mecha macaco começa a disparar contra Abraham com sua metralhadora. Em seguida, o mecha macaco agarra Abraham pelo pescoço, tentando machucá-lo. No entanto, Abraham revida, socando-o. Dentro do mecha macaco, Sloane corta 2 fios e os conecta, fazendo com que luzes vermelhas brilhem nos olhos do mecha macaco. Este era um sinal que ela ensinou a Abraham, instruindo-o a se afastar quando visse a luz vermelha. Sloane informa a oficial sobre uma poderosa arma nuclear presa no mecha macaco, revelando o plano do inimigo de detoná-la em Chicago. Ela pede a evacuação da cidade e o resgate do ferido Abraham. O chefe do Pentágono enfatiza a necessidade de evitar que o mecha macaco chegue a Chicago, instruindo Sloane a lançar a bomba em um lugar profundo no centro da cidade para minimizar o impacto. A esposa de Arnott expressou preocupação sobre a possibilidade de a agência de inteligência pegá-los ao retornar, considerando que o trabalho deles era secreto. Nem a agência americana nem a estrangeira estavam cientes. Apenas Arnott e sua equipe estavam por trás dessas ações. A esposa de Arnott sugere não retornar ao seu país após completar a missão, optando por desaparecer em outro lugar. Arnott a tranquilizou, enfatizando que suas ações eram para o bem do país e do filho deles. Então não havia necessidade de ter medo. Enquanto isso, Pierce e Joel também chegam ao local onde o mecha macaco está para intervir. Tanto o mecha macaco quanto o Abraham já haviam chegado a Chicago. Abraham sobe no telhado de um prédio e Sloane tenta fazê-lo ir embora, mas não consegue. Lá embaixo, o mecha macaco ataca Abraham com mísseis ao vê-lo no telhado. Sloane tenta deter o mecha macaco, mas ele acerta Abraham com força no rosto. Apesar disso, Abraham está mais irritado do que antes. Ele pega um trem e acerta o mecha macaco, fazendo-o cair. O cientista no avião alerta que Abraham danificou uma parte crítica do mecha macaco e que mais ataques podem levar ao superaquecimento do sistema e até mesmo à explosão. Sloane desconecta os fios principais, na esperança de desligar o mecha macaco e evitar a explosão da bomba. Inesperadamente, o mecha macaco se torna mais poderoso e ataca Abraham com sua metralhadora, ferindo-o gravemente e deixando-o parecer morto. No entanto, surpreendentemente, Abraham começa a se mover, deixando todos atônitos. Joel explica que o DNA alienígena em seu sangue permite que ele se cure rapidamente. Mais uma vez, Abraham se envolve em uma batalha feroz com o mecha macaco. Apesar dos esforços de Sloane para detê-lo, ela consegue escapar abrindo a porta de saída. Abraham lança um ataque poderoso, arrancando um dos braços do mecha macaco. Ele ergue o mecha macaco, preparando-se para derrubá-lo. Vendo uma oportunidade, Sloane chama a atenção de Abraham, sugerindo que eles brinquem. Abraham, pensando que o mecha macaco é um brinquedo, segue Sloane até um buraco profundo. Sloane instrui Abraham a jogar o mecha macaco no buraco e Abraham obedece.
No momento em que o mecha macaco cai no buraco, ele explode, pondo fim à ameaça. Arnott e sua equipe tentam fugir de jatinho. Abraham retalia atacando sua aeronave. Assustados, eles saem às pressas do jatinho, apenas para serem presos por agentes do FBI que haviam chegado, enquanto Abraham segura o jatinho deles. Posteriormente, Abraham recebe permissão para viver livremente em uma ilha. Um presente do governo por suas ações heróicas em derrotar o mecha macaco e salvar milhões de vidas. Uma vez liberado na ilha, Abraham corre alegremente. Espero que tenham gostado. Até a próxima!